Então, sejam muito bem-vindos à nossa reunião de pais do primeiro bimestre, tá? Para quem então não me conhece, né, esses pais de sexto ano, de primeira série do novo ensino médio, o meu nome é Elaine, sou diretora da escola, né? E assim é um prazer muito grande poder estar trazendo para vocês um pouquinho de como que foi o nosso primeiro bimestre, que começou já de uma maneira, depois foi interrompido, depois retornamos, né? Mas é importante a gente ter, assim, bem claro como que funciona, quais são as ações da escola, e depois vocês colocarem para a gente as dificuldades que a gente sabe que não são fáceis, os acompanhamentos dos estudantes, né? Mas o mais importante de tudo, tá? É que a gente esteja, assim, sempre pronto, né, e aberto às mudanças, visto que essa é uma situação que nós não temos um controle, né, porque não depende da gente, não é uma escolha nossa, infelizmente, mas eu acho que a gente está tirando de letra, tá? Então eu vou fazer aqui, vou começar a compartilhar com vocês para fazer uma coisinha bem rapidinha. Vocês vão colocando as perguntas aí. Eu já vi que a Michelle já colocou. O que não tiver na sequência do que eu estiver falando, tá? Aí no final a gente aborda. Pode ser assim? Eu acho que fica mais tranquilo, mais organizado para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Olha quanta gente. Ai, eu tô feliz, viu, gente? Tô com uma saudade de vocês. Uma saudade. Espera aí que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, olha, para quem não estiver visualizando, tá? Procura clicar aí na imagem, né? Porque aí vocês conseguem visualizar. Depois nós também vamos disponibilizar, tá? A gente colocou assim só uns tópicos para facilitar, porque a gente sabe que virtual é bem complicado, às vezes a tela do celular é pequena, né? Então a gente não coloca muita coisa para não ficar difícil, né? Bom, gente, então, a primeira coisa que a gente gostaria de trazer, né, para vocês, eu não sei se eu apertar aqui, será que sai? Ai. A primeira coisa que a gente gostaria de trazer para vocês é sempre um momento para a gente começar a nossa reunião pensando, refletindo, né? Como eu já estava falando, eu acho que todos nós estamos enfrentando e estamos extremamente cansados com essa situação, que já perdura muito mais do que a gente merecia, né? Embora a gente não merecia uma situação como essa, mas já aprendemos, espero, né, que todos tenhamos aprendido. A valorizar as pequenas coisas, a família, o convívio, a escola, a importância que a escola tem na vida dos nossos estudantes, né? Quem está longe da escola, quem ficou ano passado inteirinho remoto, quem ainda não pôde retornar, né? Entende o que eu estou falando, mas é importante a gente entender que sempre, né, os desafios, as dificuldades, elas sempre têm que ser vistas de uma forma que faça com que a gente consiga crescer, que a gente consiga se elevar, né, que a gente consiga trabalhar a nossa cabeça com mais criatividade para viver aquele momento. Então, vamos pensar, já que a gente não pode fugir de mais essa situação, né, que a gente consiga enfrentar esse desafio e enxergar ele como mais uma oportunidade de crescimento. E foi isso que aconteceu lá no GG, né? Eu acredito que em vários lugares, mas lá principalmente vocês vão observar assim como que a gente tem dia a dia trabalhado para usar o que está acontecendo como uma oportunidade de crescimento para todos nós, né? Enquanto formação profissional, enquanto profissionais da educação, enquanto formadores de pessoas na sua integralidade, enquanto acolhedores, e a escola está indo além, né, do ensinar. Ela está fazendo, ela está mudando, ela está se ressignificando, né, mudando a sua visão. E a família também, eu acredito que está enxergando a escola de uma outra maneira, né? E isso vai só ser bom para todos nós. Então, a primeira coisinha que a gente precisa falar, né, gente? Pelo amor,
Nós estamos agora, o ano passado tivemos o ano inteirinho remoto. Quem é nossos pais aqui presentes de sexto ano, né? Tiveram a oportunidade desse ano de ir lá na escola, conversar com a Rita ou com o Juan, pegar a senha lá, CMSP, Centro de Mídia São Paulo, tá? É o aplicativo que a Secretaria da Educação disponibiliza para as escolas estaduais desenvolverem as suas aulas. E a gente utiliza, né, o Centro de Mídias como referência para o nosso trabalho. O que eu quero falar para vocês, tá? É um aplicativo da Secretaria da Educação. Nós, infelizmente, não temos autonomia sobre ele. A gente sabe que o negócio está complicadíssimo. É professor que não consegue acessar a aula, é estudante que não consegue assistir a aula, é a aula que não funciona, trava o tempo todo. O estudante faz a atividade. A hora que ele verifica, a atividade não está mais lá postada. São situações que nós já reportamos para a Secretaria da Educação, tá? Não está acontecendo só na nossa escola, são 5.000 escolas na rede, né? Então, vocês imaginam 5.000 escolas, a quantidade de estudantes que tem, de professores acessando a sede, a Secretaria Escolar Digital, que é interligada com o Centro de Mídias, tá? Então, o que aconteceu? Uma plataforma que ela deve estar muito, muito pesada, e ela está passando constantemente por atualização. Então, a gente fica assim, olha, eu tenho que validar a frequência dos professores, gente, só para vocês entenderem. E a gente valida a frequência do professor que está trabalhando remotamente pelas aulas do Centro de Mídias. E é uma dificuldade, porque às vezes a gente está dentro da escola, o professor está dentro da escola e ele não consegue acessar, né? Então ele não consegue acessar lá de dentro. E como que eu vou colocar, por exemplo, uma falta para o professor que está ali, que está tentando, e o aplicativo não vai para frente? Então, assim, o que eu vou pedir para vocês? Mais um pouquinho de paciência, tá? Eu sei que principalmente os estudantes que estão só no remoto ficam extremamente ansiosos, decepcionados, né? A gente recebe assim inúmeras ligações por dia de pais falando: olha, meu filho entrou na aula, não apareceu ninguém, o professor não entrou, não acessou, ou acessou e caiu, o que está acontecendo? Mas infelizmente é uma situação que está fugindo do nosso controle, porque hoje, por exemplo, a gente estava fazendo avaliações, né? E de repente o sistema travou e parou. Então, teve estudante que estava lá no finalzinho da avaliação e ele perdeu tudo que ele tinha feito, porque o CAED, né, que é um outro ambiente que a gente tem, que a gente trabalha, parou de funcionar. Então, assim, é uma coisa assim que desgasta muito a equipe, que desgasta as crianças, principalmente, porque é difícil para eles entenderem, para a família, porque a família não sabe como assessorar. Eu fico imaginando como que vocês ficam em casa, porque a gente recebeu até um estudante, a mãe tá aí, falou boa noite, uma parceiraça nossa, né? E ela foi com o filho lá na escola, ele extremamente nervoso, porque o centro de mídia simplesmente dele parou de funcionar do nada. Do nada, e todo mundo fez tudo que tinha que fazer, né? E aí arrumamos uma alternativa, né, Isabel, conseguimos aí uma estratégia diferenciada, porque eu acho que se ele ficar sem participar das aulas, eu acho que ele tem um negócio, né? E isso acontece com vários estudantes, tá? Então, assim, gente, todas as dificuldades que vocês tiverem, realmente, Michele, nossa, essa semana, hoje, por exemplo, nós tivemos assim, várias aulas que nós não conseguimos nem, eu não consegui validar, porque o professor não consegue, o professor está na minha frente tentando acessar e não consegue. Então, assim, tenham paciência, podem, por favor, estar reportando a escola, liga lá, fala, olha, não está entrando mesmo, eu estou conseguindo, não estou conseguindo acessar, boa noite, Hélio, não estou conseguindo acessar, o que está acontecendo, o professor, né? Por quê, gente? Porque é uma situação que cada situação que vai aparecendo nova, a gente vai reportando à Secretaria de Educação. E eles estão constantemente atualizando esse aplicativo. Eu acredito, porque o aplicativo nasceu da noite para o dia também, né? Então, eu acredito que nós, com o passar do tempo, vai facilitar, vai melhorar, e a situação vai ser mais fácil, viu, Andréia?
Fala para o Guilherme ficar tranquilo, que ninguém vai ser prejudicado por conta disso. Ninguém, tá bom? E aí, aqui só um lembretinho, né? Como que a gente acessa o centro de mídias? O centro de mídias a gente acessa com o login é o RA do estudante, né? Que é aquele número cheio de zeros, terminado por SP. E a senha, a gente tem duas situações de senha. A gente tem a senha aqui. Aquele estudante que não tinha escola forneceu, a escola fez a senha, entregou para o estudante. Por quê, gente? A gente acaba tendo a senha deles porque facilita, porque eles não guardam. E é uma situação que agora, para sempre, eles vão acessar o centro de mídias e a sede. Então, imagina se toda vez que eles forem acessar, eles tiverem que refazer a senha. Então, a gente cria a senha, a gente passa para eles, e aí, eventualmente, quando eles esquecem, eles perdem, eles não sabem o que aconteceu com a senha, a gente tem, tá? Então, eu sempre peço para aquele estudante que, se por acaso ele mudar a senha, não mude. Se estiver funcionando, não mexa na senha, tá? Mas se precisar, vai lá, fala com a Rita, fala com o Juan, agora aquele que tá já tem mais facilidade, e na hora do precisar mudar, muda, mas depois informa a gente, eu mudei minha senha é tal, tá bom? Porque a gente quer ter esse controle para ajudar os estudantes, porque na hora que precisa mesmo, ninguém lembra, ninguém sabe, ninguém viu, então a gente tem esse controle, facilita muito mais, tá? Tava mesmo muito lento. Imagina, a gente estava com uma média de 60 estudantes por período hoje, né? Por conta dos revezamentos e da cota aí dos 35%. Não aguentou a internet, né? Então é uma situação assim que tem que ter muita resiliência, viu, gente? Tem que ter muita paciência, pedir, ter fé e vai dar tudo certo, tá bom? Então, o primeiro recadinho do centro de mídias. Bom, agora, o que está acontecendo, gente? No centro de mídias é onde o nosso estudante faz as atividades, assiste às aulas lá de São Paulo, assiste às aulas da nossa escola, tá? Valida a frequência dele fazendo aquelas atividades, então é muito importante que ele acesse, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí. Vamos lá. Bom, gente, o que acontece, né? Para quem, assim, tá meio por fora de como que a gente está trabalhando, eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos 4 formas, tá, de trabalho nesse momento, tá? Então, estamos nos dividindo em quatro fases, vamos dizer assim, né? Sendo que o professor, para cada fase, ele tem que estar utilizando uma estratégia diferenciada. Então, a gente tem aqui aqueles estudantes que estão no ensino presencial. O que é o ensino presencial? É aquele estudante que o responsável já optou, ele respondeu o questionário, ou ele responderá, né? Porque a gente manda todo final de semana, né? Toda quinta a gente manda, ou a gente mandou um pouquinho mais tarde, porque a gente estava com a internet lá, né? Mas tá online ainda. Quem quiser pode ir lá responder até amanhã, meio-dia, lá para meio-dia, pouquinho a gente fecha para poder contabilizar, tá? Então, o responsável que quer que o estudante retorne presencial, ele responde uma vez só, tá? Só se depois ele mudar a situação, ele responde de novo. Quem não quer, não precisa entrar e responder. É só quem quer que o estudante volte, que não respondeu ainda, tá? Aí esse estudante, ele vai presencialmente para a escola. Então, ele vem nos dias determinados para a turma. O que acontece? Quando a gente disponibiliza o horário para vocês, a gente coloca assim, ó, semana, por exemplo, essa semana que a gente está vivendo agora. A gente coloca semana de 10 a 14. Que é de segunda a sexta. Não significa que esse estudante, a turminha dele, vai ter aulas todos esses dias. Por quê? Porque como nós temos professores que são do grupo de risco, que estão trabalhando em casa, e nós temos que fazer o revezamento dos estudantes, tá? Para a gente conseguir conciliar o horário, para que o professor possa dar aula no presencial e dar aula para quem está remoto, dentro da jornada, da carga horária desse professor, a gente precisou fazer algumas adequações de horário. Então, às vezes, tem um dia na semana, 2 dias na semana, que o estudante daquela turma não vai para a escola, mesmo que ele está no presencial.
né? Porque senão a gente não conseguiria fechar o horário para atender todos os estudantes que nós temos. Aquele que está em casa, aquele que está vindo presencial, aquele que vem presencial e que fica um período em casa, que é o híbrido, tá? Então, a gente coloca a semana, mas vocês têm que se atentar. Agora, todo mundo já sabe que dia que tem aula. Então, o sexto ano A tem aula de que dia da semana? Ah, ele não tem aula tal dia. Nesse dia, tá lá a semana, mas ele não vai, o estudante, porque ele não tem aula, a turminha dele não tem aula naquele dia, tá bom? Algumas salas a gente conseguiu que são professores que estão presencialmente, então ficou mais fácil para fazer o horário, e tem sala que vai todo dia, né? Por exemplo, todo dia da semana. Então, tranquilo. Tem sala que vai 3 dias, tem sala que vai 4, tá? Então, cada sala tem as suas diferenciações de acordo com quem são os professores e como que funciona. Tudo bem? Bom, o ensino presencial, então, o estudante, o responsável respondeu, ele não tem, o estudante não é do grupo de risco, lembrando que esse é um momento que não é obrigatório a frequência presencial, mas é obrigatório que ele desenvolva todas as atividades. Não podemos confundir isso. Porque às vezes o pai fala assim: ah, meu filho não vai para a escola e ele entende que não precisa fazer nada. Não, ele não vai para a escola presencial porque não é obrigatório, tá bom? Mas ele tem a obrigação de participar das aulas, desenvolver as atividades, fazer as provas e entregar tudo em dia. Essa é a obrigação do estudante, tá? E aí, eu já falo com você sobre essa situação. Aí, o que, que vai acontecer? O estudante vai, faz as atividades, tá ali bonitinho, tá? Só que a gente tem os 35%, né? Aí, como que funciona? De acordo com a legislação, tá? Como agora não é obrigatório, né? Quem que a escola tem que priorizar nesse momento? Aqueles estudantes que são considerados vulneráveis. O que, que são os vulneráveis, né? Só para vocês entenderem. Vulnerável é aquele estudante que tem mais dificuldade de aprendizagem, então, às vezes, ele não consegue fazer as atividades sem o apoio de um adulto, por exemplo, né? Aquele estudante que tem alguma limitação, aquele estudante que não tem um aparelho celular, por exemplo, ou ele tem um aparelho celular, mas ele não tem uma internet, ou a internet dele não comporta que ele participe de todas as aulas. Esses estudantes são aqueles que a gente considera como vulneráveis, né? Ele, perante um estudante que tem um celular, que tem a internet, que tem, esse consegue, tem mais autonomia. Então, a gente tem que priorizar aquele que tem mais dificuldade. Neste momento, o estudante que tem mais dificuldade, que não tem internet, que não tem o acesso às tecnologias, ou que precise de um acompanhamento mais pontual, tá bom? Tá tendo revezamento? Tá tendo revezamento. É complicado, né, gente? Porque a semana que a lista roda, tá? Existem algumas turminhas que já estão fazendo a escala de revezamento, então o estudante fica em casa uma semana, aí na outra ele retorna, na outra ele fica em casa provavelmente, né? E assim a gente vai levando para poder atender todo mundo, tá bom? Então, depois, se alguém tiver dúvida, coloca aí. Então, ensino presencial, esse é aquele estudante nosso que está indo para a escola, gracinha lá. O ensino remoto. O ensino remoto é aquele estudante, né, que o responsável, seja porque o estudante é do grupo de risco, quem é do grupo de risco, estudante, a gente não pode ir para a escola nesse momento, tá? Não tem necessidade, né? Fique em casa. Se tem alguém do grupo de risco em casa, fica em casa, né? Então, aquele estudante que optou por participar de forma virtual das aulas, mas ele é tranquilo, ele é engajado, ele sabe entrar no centro de mídias, ele participa das aulas, ele tem uma organização, ele tem rotina, né? Então, ele está remotamente, ele tem as aulas de apoio do Centro de Mídia de São Paulo, não é porque ele assiste as aulas dos nossos professores que ele não tem que assistir as aulas lá de São Paulo. Por quê? Porque quem está remoto sabe. Tem dia que o estudante tem uma aula, né?
Tem dia que o estudante tem uma aula. Eu acho, Celina, que tem todos os dias aula para o sexto ano A, tá? Depois a gente passa a tabelinha para vocês. Mas imagina, se ele tivesse presencial, ele estaria tendo pelo menos 6 aulas, né? Aí remoto, tem dia que ele tem uma, tem dia que ele tem duas, três, de acordo com o que a gente conseguiu conciliar dos horários. E aí, o que acontece? O Centro de Mídia de São Paulo é o apoio que ele tem para que ele não tenha tanto prejuízo, tá? Ele tem um número reduzido, né, dos nossos professores, mas esses nossos professores também passam atividades complementares, né? É bem complicado o remoto. Se a gente tivesse todo mundo no remoto, eu acho que agora a gente estaria num momento de mais evolução, né? Porque ano passado a gente sofreu pra caramba, né? Trabalhando no remoto, mas a gente já estava preparado. Agora, com essa história aí de estar presencial, de estar remoto e um monte de coisa, dificulta, porque o professor tem que preparar uma aula para quem está no presencial, uma aula para quem está no remoto, uma aula para quem é do híbrido, ele tem que preparar uma aula para quem faz atividade em casa, que vocês vão ver daqui a pouquinho, certo? Então, só aí ele já preparou 4 aulas diferentes para a mesma turma, tá? E ainda tem que fazer a busca ativa daqueles que não participam de nada, né? O ensino híbrido, então, é aquele: o estudante vem para a escola no dia determinado para a turma dele, e no dia que ele não vem, então vamos pensar assim, ó. Eu vou dar uma situação hipotética, eu não sei se a sala é esse dia, tá? Então vamos imaginar que o sétimo A, o estudante do sétimo ano A, ele não tem aula, se eu não me engano, na terça e na quinta, se eu não me engano, tá? De terça e de quinta ele não vem para a escola. Só que ele tá vindo presencial, só que de terça e de quinta ele não vem, né? E ele participa do revezamento. Então, o que que acontece? O professor, ele tá preparando agora nesse segundo bimestre, ele está preparando a aula para aquele estudante no dia da semana que vem, que ele não vem, que ele está fazendo revezamento, ele vai ter atividade daquele professor, tá? Então, olha que situação, o professor, ele vem uma semana, é terça e quarta que não tem? Ah, beleza, então é terça e quarta que não tem. No sétimo ano A. Obrigada, viu, Paulo? Então, o professor, ele dá aula essa semana, aí para aquela turminha, aqueles estudantes que não vêm a semana que vem, tem uns que ficam e outros que vão ficar em casa. Ele passa a atividade. Então, agora, a partir desse segundo bimestre, está mais fácil para a gente fazer esse trabalho. Já colocando ali algumas perguntas em relação aos professores que não têm a aula para o presencial, não tem nenhuma aula presencial, tá? A gente está sentando essa semana, se Deus quiser, amanhã, né? Amanhã já é sexta, a gente vai dar mais uma olhada no horário para ver se a gente consegue colocar. Então, por exemplo, período da tarde, a gente tem a aula de arte, que eu sei que tem sala que não tem nenhuma aula presencial, né? A gente tem, por exemplo, de manhã, a gente tem a segunda série do ensino médio, segundo A, que não tem nenhuma aula presencial de geografia, né? Então, se a gente não conseguir conciliar o horário, o que a gente vai pedir? No dia que a turma estiver em casa, porque essas turmas têm dias em casa, elas assistem no remoto. Então, nessa disciplina, tá, específica, que não tem aula presencial, ele fica no remoto. Agora, o que não vai acontecer ninguém vai ficar prejudicado por conta dessas situações. Tá bom? Por quê, gente? Já eu falo, Agnes, das notas. Por quê? Porque é uma situação que ela foge do nosso controle, tanto do controle de vocês enquanto família, que estão se esforçando pra caramba, eu tenho que tirar meu chapéu para vocês, tá? Quanto da escola e dos coitados dos professores que estão se matando, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu estou tentando ler as mensagens, mas não tem problema, depois a gente abre, a Dani vai respondendo aí, vão escrevendo, tá? A gente tem, assim, que se preocupar com todos os detalhes. Só que, como as coisas fogem do nosso controle, ninguém vai se prejudicar. Quem que vai ficar sem a nota, por exemplo, ou sem a presença? Aquele estudante que a gente sabe que tem condições, que não está desenvolvendo atividade porque não quer,
tá? Aquele estudante que fala assim, eu não tô nem aí, eu não vou fazer, eu não vou voltar, ele não quer fazer o híbrido, ele não quer o presencial, ele não quer o remoto, ele não quer o impresso, ele não quer nada. Ele acha que ele tá de férias, tá? Então, esse a gente vai ter um probleminha, porque ele vai ter que se encontrar, se organizar, né? Porque as aulas estão acontecendo, o ano está correndo, a gente já está na segunda semana do segundo bimestre. Então, a gente tem também que se organizar, né? Aprender a lidar. Lembra lá a frase do começo? A pegar aquele obstáculo ali, né? E criar uma estratégia para vencer esse obstáculo. E então ninguém vai ficar prejudicado por conta dessa situação pandêmica, tá bom? Outra coisa, as notas. Como o Estado, né? A gente teve ali uma semana de recesso no meio do primeiro bimestre. Aí voltou do recesso, ficamos 2 semanas inteiramente remotas. Lembra disso? Estava presencial, aí depois, né, entrou de recesso, voltou remoto. A gente teve, assim, muitas mudanças. O bimestre terminou no dia 30 de abril, primeiro bimestre, tá? E aí, o Estado prorrogou um pouquinho para que as escolas pudessem fazer a busca ativa desses estudantes que, porventura, não conseguiram se engajar no primeiro bimestre, né? Seja pelo uso das tecnologias, seja por, sei lá, porque não pode vir para a escola, seja, né, porque está com problema em casa. Então, ele prorrogou esse prazo. Como ele prorrogou o prazo, ainda lá na sede, Agnes, está aberto para o professor fazer as alterações das notas. Então, vamos pensar assim, o meu filho, ele não conseguiu entregar todas as atividades. Então, ele ainda tem chance de conversar com o professor, de entregar. Se ele tem um 6, ele tem chance de ficar com 10. Entendeu? Se ele tem 8, ele tem chance de ficar com 10. Se ele tem 3, 4, está com vermelho, ele tem chance de recuperar ainda. Porque a gente está numa situação que o professor consegue entrar lá e fazer alteração. Já está acabando, tá? Esse período está aberto ainda, mas já está acabando. Quando acabar, o sistema, a sede fecha o sistema e aí a sede vai disponibilizar o boletim para o estudante, tá bom? Então, fiquem tranquilos, tá? Porque ninguém vai ser prejudicado, né? Tá todo mundo aí correndo atrás do prejuízo, tanto é que a gente está fazendo hoje mesmo, a gente fez as crianças, né? Elas fizeram várias avaliações, né? E a gente está tentando fazer o máximo para que todo mundo consiga ali terminar o bimestre com as notas em dia, com a frequência em dia, tá? Quem que vai ficar sem nota e sem frequência? Aquele estudante que não foi para a escola, que não justificou, que não pegou atividade impressa, que não está no híbrido, que a gente não consegue falar, que a gente encaminhou para o conselho tutelar, né? Porque aí a gente não tem o que fazer, tá bom? E aí a gente tem aquele estudante, gente, ainda mais essa situação do nosso estudante que faz atividade impressa. Quem é esse estudante? Essa daqui, gente, o que eu vou falar para vocês? A gente usa como a última alternativa. Por quê? É a alternativa que a gente acha que menos impacta na aprendizagem do estudante, né? Por quê? Porque ele não tem contato nenhum com o professor. Ele acaba sendo muito prejudicado, mas a gente também não pode deixar de atender esse, né? Que é aquele estudante que não pode vir para a escola presencialmente, ele não tem internet, ele não tem celular, ele é do grupo de risco, ele não pode participar das aulas online, ele vai ficar esperando o quê? Nada. A escola também tem que criar uma estratégia para atender. E aí, qual que é a estratégia? A gente faz atividade impressa, o professor faz o roteiro, né? Ele vai na escola, ele retira esse roteiro, ele tem um período para responder as atividades e o professor depois corrige esse roteiro. Então, essa atividade é a última das hipóteses, que é a que a gente tem, assim, menos contato com o estudante, né? Mas esse estudante também que utiliza isso não pode ser prejudicado por conta dessa situação, tá bom? Bom, então deixa eu só voltar aqui. Hoje, nós pedimos para que os estudantes levassem os celulares para a escola. Olha o que faz, gente, né? Esses tempos atrás, a gente estava pedindo para que ninguém levasse o celular na escola, maior discussão, lembra? Lá na reunião de pais, presencial. Gente, vamos deixar o celular? Não vamos deixar o celular. Agora, né, a gente pede para o estudante levar. E aí, a gente disponibilizou a senha, embora muitos já tinham, né?
a senha do Wi-Fi da escola, que é pedagógico, e aí esses estudantes começaram a fazer algumas avaliações, tá? Essas avaliações são extremamente importantes. Então, o estudante que está remoto, pai de quem é remoto aí, pergunta para o filho se ele já fez, são as sequências digitais, as avaliações, as APs. Por quê? Como a gente ficou um ano inteirinho em casa, né? Só com aula remota, e esse ano a gente está ainda nessa situação, a Secretaria de Educação ela precisa fazer muita avaliação para ver que pé que está a aprendizagem das crianças. Então, quanto mais prova ele fizer, e ele tem que fazer, gente, direitinho, ele tem que ler, ele tem que parar, ele tem que destinar um tempo da vida dele para fazer aquela prova, senão não adianta nada também. Tá bom? E aí ele tem que fazer, ele tem que ir até o final, depois ele tem que finalizar. Se ele não finalizar, ele perde tudo que ele fez, tá bom? E a gente já tem 8 sequências, 8 avaliações. Então, a gente já começou a fazer lá na escola, né? Tem uns que já fizeram em casa. A gente precisa, assim, alcançar o máximo de estudantes para a gente ver que pé que tá e correr atrás do prejuízo de quem está em casa, de quem está presencial, de quem está nos dois, porque o mais importante é a escola criar estratégias, né, para que esse estudante não tenha tanto prejuízo, tá bom? Então, atividade impressa. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Porque olhando assim, parece que a gente não está fazendo nada, né? Parece que não está fazendo nada de nada, mas estamos sim. Pode, pode. Amanhã, quem não veio, quem hoje não foi, amanhã leva o celular, que a gente está dividindo as turminhas para fazer as provas, tá bom? Aí a gente dá a senha, ele senta, faz a atividade direitinho, tem um professor lá que está orientando eles entrarem, né? Porque daqui para frente, gente, para uso pedagógico, vai funcionar legal. Então, a gente tem que aprender a entender, né, que a tecnologia digital entrou com tudo na nossa vida, dentro da escola principalmente, né? E, se Deus quiser, a nossa escola vai receber 28 notebooks para os estudantes, notebooks para os professores. A gente já ampliou a nossa rede, né, de Wi-Fi. Não é a mil maravilha, mas melhor do que nada, né? Então, assim, ó, a escola está se modernizando, a escola está ficando mais tecnológica e a gente tem que aprender a usar os recursos a nosso favor, né? Então, vamos utilizá-los, tá bom? Então, aqui só para vocês entenderem, para quem é isso mesmo, tá complicadíssimo. Aí aqui, para quem veio presencial, a gente preparou a escola com muito carinho, né? Colocamos 2 fotos só para ilustrar aqui para vocês o acolhimento que nós fizemos com os nossos queridíssimos que foram no presencial, tá? E 2 gatinhas aí de uniforme, ó, um beijinho. Aqui, gente, para quem tem medo, né? Aquela mãe que fala assim: ah, eu não sei, eu não tenho um certo desconforto, eu não sei como que é. Ó, pode ir lá na escola, eu falei, eu quero ver como que é dentro da sala de aula, tá? Então a gente fez, a gente demarcou, são 12 estudantes por sala, tem o distanciamento. Agora, é claro, tem que falar para a criança, né? Porque às vezes tem sempre aquele danadinho que levanta e vai na carteira do amigo, né? Graças a Deus não está acontecendo, mas tem que ficar de olho, né? Porque aglomerar é com todo mundo mesmo, mas graças a Deus lá na escola, eles estão assim se comportando muito bem. Um ou outro de vez em quando que a gente tem que chamar um pouquinho a atenção, chamar a família ali, mas pela situação, gente, ó, vocês estão de parabéns e as crianças também. Então, aqui as nossas salas de aula, tá? Com distanciamento, demarcado o piso, né? Eu acho que para a gente ficar, tem pai aí que fica bem preocupado, eu entendo a situação, é preocupante mesmo, tá? Mas a escola está de portas abertas. Aqui a gente colocou uma fotinha só para ilustrar para vocês o intervalo, tá? O intervalo ele acaba sendo agrupado, então, de acordo com o número de estudantes que tem na escola, a gente faz 2, 3 intervalos, né? E aí tem as carinhas para as crianças sentarem no pátio, lá no refeitório. Se vocês olharem lá no fundo, a gente interditou
o bebedouro por conta do distanciamento, tem álcool em gel espalhado pelo corredor todo, nos banheiros sabonete líquido, as crianças estão aí para testemunhar, né? A gente está fazendo de tudo. Aqui, só para vocês entenderem, a gente tem duas situações aqui, né? A gente tem uma situação a gente está fazendo uma atividade aqui que é no remoto, e aqui do lado a gente tem a professora Tânia, que está dando uma aula, ela está na escola, e ela está dando uma aula para quem está em casa, né? Então, só para vocês entenderem a dinâmica. Aqui a gente tem os lindíssimos que estão no presencial, né? Alguns gatinhos e gatinhas, é, que tá aqui a gente colocou só para ilustrar para vocês, né? Das atividades. Não tem nada como presencial, né, gente? Mas se Deus quiser, logo todo mundo vai poder retornar. Tenho certeza disso, e todo mundo retornar com segurança, né? Só para vocês verem aqui como que a gente está fazendo. Aqui a gente colocou a situação do professor que está em casa, olha. A professora está em casa, dando a aula para o estudante que está em casa também, né? Isso, tá no grupo o formulário para voltar semana que vem. E aqui mais dois estudantes, essa gatíssima aqui fazendo uma leitura lá na escola, fiquei apaixonada nessa foto, né? E olha aquele ali bonitinho, olha, olhando pra gente. Ah, eu amo. Bom, gente, agora vamos lá. Mais uma situação nova na nossa escola, que vai ser assim para sucesso de todo mundo. Agora presta muita atenção quem é pai de ensino médio, mais propriamente quem é pai da primeira série, tá? Do novo ensino médio. A gente já vai usar o termo novo ensino médio. Então, a partir desse ano, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tá? Ela está implementando na rede o novo ensino médio. Como que funciona? O novo ensino médio, ele é uma lei de 2017, tá? Que faz a reestruturação do ensino médio, visto toda a dificuldade que a gente tem, né? Que vocês sabem, do estudante se engajar, dele terminar o ensino médio, ele para antes, né? Porque ele está trabalhando, ele não vê que a escola pode ser uma oportunidade para um futuro melhor para ele, tá? Tudo isso que a gente já sabia das dificuldades aí. Quem é pai de ensino médio sabe como que é complicado, né? Aí a Secretaria da Educação, por intermédio dessa lei federal, né, lá de 2017, ela está implantando esse ano. E como que vai funcionar? Nós temos os estudantes do novo ensino médio que são da primeira série, tá? Todo mundo que foi para a primeira série esse ano, tá? Já faz parte do novo ensino médio. Eles estão tendo, através do projeto de vida deles, que a gente está intensificando. Aliás, eu quero agradecer aos pais que, mesmo que o estudante estava no remoto, deixou ele ir na escola para fazer a reunião com a gente presencial, porque a gente acha que nada melhor do que o presencial para que a gente possa olhar no olho, fica mais fácil para entender, né? Então, agradeço de coração por ter dado essa oportunidade para a gente. E aí a gente explicou para eles que a partir do ano que vem eles vão ter essas aulas em outro formato, através de itinerários formativos. O que é o itinerário formativo? Por favor, pergunta para o filho de vocês, né? Gente, você já fez seu projeto de vida? O que você está pensando? O que você está discutindo com seu professor? Né? Porque, gente, de acordo com o que ele colocar no projeto de vida dele, a escola vai se organizar para o ano que vem. Pensa no negócio. Então, o estudante lá, ele pensa, eu quero ser, sei lá, eu quero estudar agronomia, né? Aí ele fala que o projeto de vida dele é ser um agrônomo. A escola vai pegar esse projeto de vida dele, vai criar estratégias e disciplinas ali. Olha que show, gente. E o ano que vem, esse estudante, ele não vai ter só aula de português, de matemática, de história, igual existia. Ele vai ter aula direcionada para o projeto de vida dele. Então, por exemplo, ele vai ter aula sobre o meio ambiente, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o agrônomo precisa conhecer a terra, se aquela terra ela é cultivável, se aquela terra o solo é arenoso. Então, ele vai conhecer, tá? Todas as coisas que ele precisa de subsídio para que quando ele terminar lá o ensino médio, ele esteja apto ou para entrar na faculdade, ou para fazer já para
começar a sua profissão, né? Ele não vai ser mais aquele estudante que ele termina o ensino médio e fala assim, para que eu estudei todas essas disciplinas, não serviu para nada. Então, é a oportunidade de ouro. E falar em oportunidade de ouro, gente, no finalzinho eu tenho uma coisa assim para falar para vocês, vocês vão amar, porque eu já estou apaixonada, tá bom? Então, novo ensino médio lá no GG vai arrasar. Aí a gente fez os nossos encontros, a gente fez 4 reuniões. Nós fizemos a reunião, 4 abordagens, para ser mais sincera. A gente fez as reuniões presenciais, tá? Que são para aqueles estudantes que estavam lá na escola, que optaram pelo presencial, aqueles pais que autorizaram que os filhos fossem para a escola para poder participar da reunião, mesmo estando remoto, né? E aí aqui a gente tem algumas fotos só para vocês entenderem. Nós fizemos a reunião virtual para aqueles estudantes que estão no remoto, que não puderem ir para a escola. A gente fez uma reunião pelo Meet com esses estudantes. A gente fez uma abordagem a esses estudantes na casa deles, presencial. Essa semana a gente visitou algumas casas para levar o material, para falar para eles sobre como que vai ser o ano que vem, porque não tem como a escola criar um negócio, gente, criar um itinerário, se o maior envolvido nesse itinerário não está ali, tá? Então, a gente queria ouvir esses estudantes, e a gente foi lá na casa, pesquisamos, conversamos, falamos, e aí, tá tudo bem? O que você tá fazendo? Você tá sumido? Né, o povo teve uns lá que levaram susto pra caramba, né? A hora que vê a gente chegando lá. Mas foi pelo bem, né? Pra gente conhecer melhor nosso estudante. E a gente foi e abordou esse estudante. Então, assim, ó, várias situações ocorreram. Foi muito bom, foi uma semana muito produtiva, embora a gente tá bem cansado, né? Mas esse cansaço é um cansaço de satisfação, de dever cumprido. E eu acho que vai ser muito bom para os nossos estudantes, é a chance do estudante do ensino médio de ver o ensino médio como uma coisa importante na vida dele, tá? Outra coisa importantíssima que está acontecendo na nossa escola, gente, incentivem as crianças. A gente está numa fase difícil demais. E a gente tem aqui o nosso Grêmio Estudantil, que acabou de ser eleito. Eles estão, assim, a todo vapor, cheio de ideias, mas, ao mesmo tempo, cheio de entraves, porque um tanto tá remoto, um tanto tá na escola, outro tanto... Nossa, tá bem complicado. Só que, sim, foi maravilhoso. As 2 chapas que concorreram, foi gracinha, isso cria autonomia nos nossos estudantes. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, é fazer com que eles se posicionem, tragam as ideias deles, participem, é a voz deles dentro da escola, porque a escola é para eles, né? E aí a chapa que ganhou está representando muito bem os estudantes, e eles fizeram uma ação que eu quero aqui estar divulgando para vocês, que é a arrecadação de alimentos e de produtos de higiene, e é que eu não coloquei também, né, de agasalho, visto que o frio está chegando. Então, quem quiser, tá, pode passar lá na secretaria da escola, deixar alguma coisa que vai estar ajudando muito uma família da nossa comunidade, né? A gente vai estar montando. Aqui são algumas cestas básicas que eles conseguiram, tá? E a gente já entregou algumas. Então, eu acho que é o momento da gente olhar para o próximo mesmo, né? Porque a situação está bem complicada, a gente sabe disso, e é necessário a gente estender a mão para o próximo. É uma ação, assim, a primeira ação do Grêmio, e eu já fiquei extremamente apaixonada por essas crianças terem esse olhar, né? De se colocar no lugar do outro, que possa estar numa necessidade, de fazer essa ação, assim, de promover essa solidariedade. Parabéns a esses estudantes e, consequentemente, à família, né? Porque se não tem uma família que faz esse trabalho, é mais difícil, acontece, mas é mais difícil, tá bom? E eu quero agora, gente, colocar para vocês, então, fazer o lembretinho. As presenças e as notas vai ser provavelmente na outra semana que vai sair lá na sede. No momento não tem, tá bom? Porque a sede ainda está aberta para a gente fazer ajustes de nota, visto que a gente está ainda fazendo busca ativa. O estudante que está em casa tem que fazer as atividades do centro de mídias para validar a frequência dele, tem que participar das aulas dos nossos professores para validar a presença dele, tem que entregar as atividades, tá bom? Todos os estudantes da nossa escola têm projeto de vida. Pergunta para o seu filho, filho, você está tendo aula de projeto de vida? Quem que é o seu professor? O que você está colocando? Me conta, porque a gente falou aqui do novo ensino médio, mas a gente já está criando ali um trabalho
e no segundo semestre a gente vai fazer com a escola toda, tá? Para a gente ficar mais próximo do projeto de vida deles e o ano que vem conseguir atender mais estudantes da nossa escola, tá? Centro de mídias, infelizmente, é uma situação que não depende de nós, né? Tenham um pouquinho de paciência, reportem a gente, tá? Porque a gente vai também informando São Paulo. Outra coisa, os WhatsApp da escola, né? A gente tem 2 WhatsApp, a gente não dá conta de responder. Então, tenham paciência. Se aquilo que vocês precisam for uma coisa urgente, dá uma ligadinha na escola. Porque aí quem atender corre atrás da gente. Por quê? A gente está com vários professores no remoto, e aí a gente precisa ficar colocando, ligando o notebook, pergunta para as crianças, tem que ficar levando o notebook na sala para projetar o professor que está em casa para ele dar aula para quem está na escola. Né? Então, às vezes, os Protec estão ali na escola, só passa o olho, não dá tempo de responder. Vocês me desculpem, a gente não tem. E olha só, gente, a gente está com 3 funcionários a menos na escola, que se removeram. Então, hoje, nós temos apenas 2 funcionárias, tá? Que tem que atender toda a parte administrativa e de aluno, e a equipe gestora. Tem mais ninguém na escola. Tá? E a gente tem os Proatecs que faz todo esse trabalho de apoio, e nesse momento, esse apoio, assim, ó, é da hora que eles entram na escola, a hora que eles vão embora, eles não param nem para almoçar. Então, tá bem complicado. Se tenham paciência, se for uma coisa mais séria, vocês podem estar ligando lá na escola, 3641-1856, se eu não errei. Liga lá, pede para falar com a gente, que às vezes a gente consegue já resolver ali na hora, mais rápido, ou manda mensagem e aguarda que a gente responde, tá? Outra informação muito importante que eu não coloquei aqui, a gente está, esse ano, com um projeto da Secretaria de Educação chamado Psicologia Viva. Na verdade, é Psicólogos na Educação. E como que funciona esse projeto? Então, a nossa escola já começou a fazer esse trabalho, é muito legal. A gente tem o apoio de uma especialista, de uma psicóloga. Ela não faz terapia, tá? Não é terapia, mas ela escuta, ela conversa com alguns estudantes, com alguns pais, e ela aí tenta direcionar o trabalho da escola. Então, a gente sabe que nesse período de pandemia, muita gente está isolado, a depressão é inevitável, a síndrome do pânico, a tristeza. Se precisar, vocês podem estar procurando a gente. Pode informar se tem algum coleguinha que vocês percebam que está precisando de ajuda. É sigiloso, a gente não vai falar que vocês falaram. O mais importante é a gente ajudar, fazer essa rede de ajuda, tá bom? Porque a gente precisa agora olhar mais do que nunca para o próximo, tá bom? Agora eu quero já fazer um convite para vocês, tá? A semana que vem a gente precisa sentar para discutir algumas mudanças extremamente importantes e que farão toda a diferença na vida dos nossos estudantes. Só que esse encontro, ele tem que ser, na grande maioria, tá? Presencial. Então, eu vou fazer o convite para vocês, já vão pensando. Como a gente tem um número limitado, tá? Nós vamos fazer vários encontros, porque a nossa quadra não cabe em muitas pessoas. Então, pensem com carinho. Na segunda-feira, a gente vai disponibilizar os horários, aí vocês preenchem qual é o horário que vocês gostariam de ir até a escola, para conversar conosco sobre as mudanças do ano que vem, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Vai ser para melhorar a aprendizagem das crianças, para facilitar a vida de todo mundo. Eu acho que a gente está no caminho certo, mas isso a gente vai conversar semana que vem. Então, da minha parte é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Dani, porque aí ela já viu as perguntas de vocês, e aí vocês podem abrir o microfone, tem uma mãozinha aí, se alguém quiser, é só apertar na mãozinha que a gente chama, ou abre o microfone para colocar aí as perguntas, os questionamentos de vocês, tá bom? Boa noite, pessoal. Bom, eu vou voltar aqui nas perguntas que não foram respondidas, tá? Porque grande parte a Elaine já conseguiu responder. Bom, a Alessandra está perguntando se todos os professores estão sabendo que tem turmas diferentes,
remoto, presencial, híbrido, né, para adequar as aulas, sim, estão, porque inclusive eles têm horários, né, para cada situação. Então, o professor tem um horário só para o remoto, né, que geralmente é ali no final do período, alguns dias ele consegue mais no meio aí do período, e ele tem o horário dele para os estudantes presenciais, né, e tem um horário que ele usa para fazer as atividades impressas também. Então, ele tem, né, essa informação, sim, até por conta do horário, né, que cada horário é um. Bom, aí a Agnes perguntou das notas, né, a Elaine já comentou aqui a questão das notas, das provas que eles fizeram hoje, né, também eu acho que ela perguntou. Então, as provas acabaram de ser aplicadas, estão ainda no momento de aplicação, né, porque é até dia 21, e depois o estudante consegue ver no próprio site, só que demora um pouquinho para atualizar, tá bom? Assim que atualizar, a gente vai avisando eles nas salas, né, e o professor também vai corrigir com eles, né, a hora que passar toda essa fase aí de aplicação, porque são muitas avaliações. As notas, eu já falei, né, que a partir, escrevi aqui, a partir do dia 25, lá no site da Secretaria Escolar Digital, o mesmo site que eles fizeram a prova, mas aí vai no íconezinho boletim. Como as notas ainda estão em aberto, né, o sistema, ainda pode acontecer alguma mudança, né, então, essa data aí, ela fica mais correta, né, digamos assim. Algumas salas não, a Michele, né, perguntou que as meninas não foram na escola, né, acho que não era o dia. Poucas salas, acho que 2 salas não era o dia hoje, então esses nós faremos amanhã, talvez a gente nem faça pelo celular, porque como são poucos estudantes, né, talvez a gente consiga até fazer pelo computador da escola, por isso que nós nem avisamos eles, né, sobre levar o celular, porque o computador da escola acaba ficando mais estável que o Wi-Fi. A Karine falou, né, que ela tinha optado pelo presencial, mas o nome do filho dela não apareceu, talvez seja aquele primeiro formulário, né, Karine, antes do recesso, então é importante que você responda novamente nesse agora. Bom, a Celina perguntou sobre o horário do remoto, ele é sempre o mesmo, por isso que a gente às vezes acaba não postando toda semana lá, se vocês voltarem um pouquinho lá no grupo tem, mas a gente pode postar também, tá? Se vocês acharem mais fácil, porque às vezes é ruim de localizar, né, se a gente não tem anotado, a gente acaba se perdendo ali. A Maria de Fátima está perguntando se tem que ir na escola ou é remota. Não é obrigatório ir na escola. Para o estudante que está fazendo remoto, ele pode ir lá no site da Secretaria Escolar Digital, nós postamos todo o passo a passo, com os prints, tudo circuladinho, de como ele localiza a prova dentro do site, ele pode fazer de casa sim, não tem problema. E ele só tem que tomar, assim, cuidado, porque ao finalizar, ao terminar a prova, ele tem que clicar no finalizar. E aí, ele voltando lá, ele vai observar que a prova não está mais lá. Então, quer dizer que conseguiu ser enviada, que ele fez. A criança que não tem celular para levar na escola, ela faz pelo notebook da escola, tá? Aí é só quem tem mesmo que pode levar também. Quem não tem, que está indo no presencial, a gente colocou no notebook, tá? Para fazer. As tarefas do centro de mídia são aquelas que está escrito minhas tarefas? Sim, são aquelas mesmo. É um desenho de uma pranchetinha, né? Clica lá, as que estão lá disponíveis, pode fazer, depois ela passa a ficar como concluídas. A Juliana está perguntando sobre o chip. O chip, infelizmente, foi assim, um número bem reduzido, né? E todos que manifestaram interesse, a própria secretaria mandou quem eram os estudantes, né, que teriam direito. Então, eles consideram vários itens lá de vulnerabilidade e tudo mais, e eles já mandam quem são os estudantes que poderão retirar, né? Então, quem foi contemplado, a gente conseguiu entregar, e chegando mais,
se chegar, né, a gente avisa vocês e chama sim, tá? Ô, Dani, deixa eu só fazer uma observação aí do chip. Além dessa vulnerabilidade aí que a Daniela colocou, tá? O estudante teve que entrar e fazer um acesso, né? Ele teve que solicitar esse chip. E aí, a secretaria, né, por sua vez, selecionou quem são os estudantes. Nesse momento, acabou, se eu não me engano, dia 23 foi o prazo limite para que o estudante manifestasse o interesse. Ah, peraí. Tá sem som meu microfone? Não, aqui tá normal. Para que ele manifestasse o interesse. Então, aquele que manifestou e não recebeu ainda, provavelmente vai receber. É que vem de remessa de São Paulo, aí a gente vai buscar em São João e disponibiliza para o estudante. Tá bom? Só falando ali da pessoa, já falou duas vezes, eu esqueci o nome do responsável, a respeito das aulas do professor Márcio. Aquele estudante que não teve aula com o professor Márcio, fica tranquila que não vai ser prejudicado, o professor vai mandar um formulário para ele, tá bom? Explica melhor, Dani. Porque assim, gente, as presenças e as notas, elas não são só validadas pelas aulas dos nossos professores. Então, por exemplo, no primeiro bimestre, o professor Márcio olhou lá quem participou, fez as minhas tarefas, né? Quem assistiu às aulas do Centro de Mídia Geral, e aí, considerando a participação, ele fez as notas, né? Porque como a gente está com essa questão do revezamento do presencial, nem todos os professores têm até a última aula, né, para a gente conseguir encaixar aí. Mas das disciplinas que a gente não conseguiu ainda, a gente fez no primeiro bimestre através da participação no Centro de Mídia Geral. Lembrando que a presença do estudante, né, às vezes ele não consegue, ele teve algum problema, não conseguiu entrar na aula, né, até por causa do sistema, mas o professor valida também pelas minhas tarefas, tá bom? Então, eu vi que a Maria aqui, né, perguntou, porque o Gabriel, né, acho que está com alguns problemas aí, mas aí, Maria, ele está lá nos minhas tarefas, está tudo certinho, então ele não está com falta, a presença dele é validada, e a gente espera, né, a gente já reportou isso dele de um outro estudante, né, para o sistema, já mandamos lá um Fale Conosco, né? Porque como o aplicativo ele é realmente do Estado, a gente, um problema técnico assim, foge um pouco do que a gente pode fazer aí. Mas em relação à validação, é validado também pelas tarefas que eles fazem por lá, tá? E aí, quem perdeu, não conseguiu fazer a tarefa no dia, ela fica lá guardadinha, e junto com a tarefa fica a aula do professor geral lá do Centro de Mídias, tá? Então, se o estudante perdeu aquele dia porque ele não conseguiu entrar, o sistema não entrou, a tarefa, ela fica lá no Minhas Tarefas, tá bom? O estudante que não foi, como do Miguel aqui, o próximo dia que ele for, ele vai fazer a prova, tá? Aproveitando para falar para vocês, então, a semana que vem, a nossa reunião presencial provavelmente será às 18h30, né, às 6h30, porque é mais tranquilo para a gente, né? Eu acho que 6h30 já é um horário bom. E a gente vai sortear algumas cestas, né, para os responsáveis que forem, que virem nessa reunião. Na verdade, a gente tem que ouvir todo mundo. A gente tem 500 estudantes, nós vamos ter que ouvir esses 500 pais, tá? Então, quem consegue vai no presencial, porque a gente vai explicar direitinho quais serão as mudanças, como que vai funcionar, vocês vão ver. E depois a gente vai fazendo outras reuniões. Michele, então, a gente só precisa organizar, mas a gente vai postar com antecedência para vocês, tá? Até mesmo porque não pode ser todo mundo no mesmo dia, então nós vamos colocar mais de um dia, né? E aí, quem preencheu o formulário primeiro, a gente já fala, ó, já fechou esse, sobra esse e esse, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Agora, eu vou pedir para que vocês abram aí rapidinho a câmera para eu tirar uma foto, porque tem tanta gente, tá tão bonito, né? Abre pra gente a câmera rapidinho para eu tirar uma foto de vocês. Vamos lá? Quem puder. Ai, gente, que mães lindas!
Só preciso ver se eu tô conseguindo, né, gente? Porque vocês sabem que é a dificuldade aqui para tirar a foto. Se alguém tiver, já tira e depois manda pra gente, que parece que eu tô clicando, não tá tirando. Quem tiver, tira aí, hein? Me manda. Peraí, gente. Aí, muito obrigada, viu? Fico muito feliz da participação de vocês. Eu sei que não tá fácil mesmo, tá muito difícil, mas a gente agradece a oportunidade de estar com os filhos de vocês lá conosco, tá? É, toda dificuldade que vocês encontrarem ou que vocês verificarem, vocês reportem para a gente está ali para isso, né? A gente vai vencer isso daí e vai ser sucesso, tá bom? Então, muito obrigado, fundo do coração, por confiarem no nosso trabalho. A escola está sempre de portas abertas para vocês, né? A gente é um pouquinho chato, mas é porque é necessário, né? A educação tem que ter um pouco de rigor, senão não vai para frente. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Larissa, pode falar. Larissa levantou a mão, não sei se levantou, se só apertou. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Dani, você quer fazer a finalização, por favor? Se uma pessoa vacinada ter a doença, os sintomas são quase sempre mais. Bom, E o pessoal, Leonardo, queria saber do Leonardo. Só agradecer mesmo a presença de vocês. É muito importante mesmo essa parceria, faz toda a diferença. E não deixem de participar da nossa reunião presencial, porque a gente tem muitas novidades para tratar com vocês a respeito do ano que vem, algumas coisas que a gente já tem que começar esse ano. E é muito importante que vocês participem, né? Vai ser muito dinâmica a nossa reunião, não vai ser demorada. Mas é bem importante, tá? Tá bom, Larissa. Julho, sexto C, tá bom. Então, não deixem de participar, tá bom? Nós vamos mandar uma lista para vocês confirmarem a presença, né? Para a gente já saber a quantidade, como a Elaine falou. E nessa lista também, a gente vai colocar esse horário que ela falou e talvez, não sei, talvez até uma outra opção, né? Porque de repente a gente tem um número bom de pessoas que podem ir à tarde, de repente, e a gente vai se falando, tá? Mas não deixem de participar a semana que vem, porque tem muita novidade que vocês vão gostar e que a gente tem que tratar presencialmente mesmo. Vai ter distanciamento, as meninas vão estar passando álcool, todos os protocolos, máscaras, tá? Podem ir tranquilos e a gente vai explicar tudo certinho para vocês. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, fiquem com Deus, bom descanso, tá? E amanhã é sexta-feira, hein? Quem tem estudante lá, por favor, tá? Bom descanso, gente. Até semana que vem na nossa reunião.